Olá, boa tarde, bem-vindo a Cabo Verde Magazine. Na abertura da edição de quarta-feira, Ruta fica com o resumo de notícias que se marca a atualidade no dia de hoje. Sindicato de Pessoal Navegante de Cabine propõe um programa de licença sem vencimento de 2 anos, mediante garantias em alternativa a despedimento de 45 funcionários de TACV, anunciado para o Conselho de Administração da empresa. Carla Veiga Fraquet tem estado a negociar a melhor forma de resolver a situação, mas esta queixa de falta de comunicação para parte da entidade empregadora. Trabalho digno continua a ser um problema sério e que está a preocupar autoridades nacionais. A população empregada está diminuindo na Cabo Verde e 49% de trabalhadores está fora do sistema de proteção civil, 26% está a ganhar menos de 14 contos e 36% é mulher. Dados a conhecer hoje durante a apresentação do Plano Estratégico Nacional de Promoção de Emprego Digno. Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia presidiato de apresentação desse plano e pediu atenção a 71 mil jovens que estão fora do sistema de educação, emprego e formação profissional. Tribunal de Relação de Barlavento renova para mais 3 meses prisão preventiva de advogado e deputado nacional Amadeu Oliveira e mantém na cadeia de Ribeirinha e Ilha de São Vicente, onde este já tem quase um ano. O governo apresenta segundo plano de ação de governação aberta e que tem para objetivo promover transparência e envolvimento político de cidadãos. Ulisses Correia e Silva prometeu continuar reformas sintonizadas com o propósito do programa Open Government e garantir assim uma governação transparente, inclusiva e participativa. Mais uma vez, boa tarde. Incêndio que começou ontem na zona de Ponta Verde e está praticamente extinto, graças à diminuição de calor e vento que dá trégua durante a noite. Ajuda de bombeiros aqui combater com a teu frente que estava também essa pessoas e animal. Presidente de Câmara Municipal defender que já está na hora de ter um corpo de bombeiro profissional e de proteção civil na Ilha de Fogo. Esse é imagens de ontem tarde. Lume acabou com terrenos agrícolas na zona de Ponta Verde, Roqueira, Montebaca, num piscar de olho, e estava também essas zonas de Leu de Contenda e encostas de galinheiro alimentado para a planta, tinha calor e vento. Diante desse cenário que estava a preocupar toda a ilha, São Felipe mobiliza seus bombeiros voluntários e pediu apoio a Mosteiro e Santa Catarina. Esse por manhã, depois de 2 horas de trabalho pesado, incêndio foi controlado. Para quem é que esteve no terreno, tarefa que foi nada fácil. Ali na Ponta Verde tinha chave com enxerga para morrer acesso de viatura para combater com a água, era difícil, mas lá na Montevaca tinha acesso de viatura e depois tinha apoio de autotanque de água brava que seria no água para nós. Viatura que do fazer combate com a água. O bombeiro tem uma pequena formação, mas aquele aqui que esses outros nem quer ter formação, está a correr um grande risco naquele incêndio. Nesse momento, fumo mesmo, não, tem só fumo, se aguenta para o bagulho, tive contato diretamente com esse fumo para resolver a situação de terreno. Há uma necessidade imperiosa de o governo dotar recursos necessários para a criação de um corpo de bombeiros e de proteção civil profissional instalado ali na Fogo para dar resposta não só a aqueles 3 municípios de Fogo, mas também para rapidamente, em 20, 30 minutos, acudir a vizinha Ilha Brava. Você está falando de uma região que as 2 ilhas ali junto, esta corporiza um risco para o sistema de proteção civil extremamente elevado. Esse por manhã volta de 5h30 chega cerca de meia centena de bombeiros de Ilha de Santiago. Mas Dilnuias Silva confirma que o incêndio já estava controlado depois de temperatura descer durante a noite e vento também apazigua. Nesse momento, nosso objetivo é mesmo eliminar todos aqueles focos de incêndio e dar-se para 100% como extintos e depois, obviamente, bem fazer análise de estragos causados para esse infortúnio. Teu casa fica ameaçado por lume, mas nenhum vida humano fica afetado, só terrenos agrícolas e árvores fruteiras em produção e pasto. Nuias Silva que descarta a hipótese de dar alguma compensação a famílias afetadas depois de avaliação no terreno. É uma situação ainda que nunca tem diagnosticado, nunca saber se houve perda de animais
de alguns criadores. É uma zona também importante em termos de criação de animais devido a pasto que tem lá. No também analisa a situação, obviamente, Câmara Municipal em parceria com o Governo deve ter uma solução de acudir que a população, nomeadamente na transferência de alguns frentes que se abrir do ali para não abrir naquela localidade para poder gerar algum rendimento e trabalho para aquela família, mas também job junto de governo que tipo de apoio, de compensação que não pode dar de acordo com a análise da situação que for feito para estragar. A avaliação que deve ser feita na próxima semana, esse incêndio começa para modo de uma queimada, um agricultor recorrer a esse método para limpar seu terreno e perder controle do processo. E ele tem que entender que, caso ser crime, lei tem que funcionar, mas ele deixa um apelo. Autoridades do Sinta para repensar uma política para desenvolvimento do mundo rural mais próximo de comunidades, provavelmente, e por que não, voltando às boas práticas do passado, já com a capacidade de inovação que tem hoje em termos de extensão para o mundo rural e de ter presenças do Ministério do Ambiente e de Agricultura para trabalhar mais próximo de comunidade nessa matéria de sensibilização ambiental e sensibilização para a boa prática agrícola. Esse incêndio põe fragilidades de Ilha de Fogo e mostra a necessidade de reforçar condições de trabalho de bombeiros voluntários de ilha. Esse que foi grande herói desse triste acontecimento que felizmente castiga áreas residenciais. E do encontro que termina em instantes, li informação que sai que nesse momento se só um foco de reacendimento perto da zona de Galinheiro e bombeiros se está combater durante a noite está trabalhar e em turnos para fazer vigília de que esse espaço e na caso de necessidade pesa agir com rapidez. E Câmara Municipal de Praia e Organização Internacional para Migrações lança hoje na praia projeto apoia a recuperação econômica de trabalhadores migrantes afetados pela pandemia de Covid-19. O projeto é apoiado pelo Fundo de Organização Internacional para Migrações para valor de $300 mil americano e tem duração de 2 anos. O projeto está a ser implementado na cidade de Praia por um período de 2 anos. O Conselho concentra 43,3% de população migrante e residente na Cabo Verde, dados de 2018, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Daí a escolha de Praia para receber projeto financiado pelo Fundo de OIM para migração no valor de $300 mil americano. O objetivo é apoiar a recuperação econômica de trabalhadores migrantes mais afetados pela pandemia de Covid-19, onde a movimentação de pessoas foi fortemente afetado. O projeto consta também ação de formação e capacitação de imigrantes. Um inquérito, tirando uma amostra da população imigrada residente aqui no município, irão fazer esse inquérito com o objetivo de produzir um relatório que nos trará informações substanciais que nos poderá também guiar na implementação do próprio projeto. Nós também temos a pretensão de instalar e equipar 2 salas de formações multifuncionais que acolherá formações online e presenciais. Iniciaremos com educação financeira, mas também nós queremos também facilitar formações na área de gestão de empreendedorismo e gestão de negócio. Um projeto reestruturado para o contexto de pós-pandemia, considerado para Francisco Carvalho de extraordinário e lançado num grande dia. Para o Presidente da Câmara de Praia, essa ação concreta segue uma linha de coerência, coisa que não te pede para nós diáspora emigrada, é aquele mesmo que nos deve proporcionar a comunidade migrada. Today is a great day, ou seja, hoje é um grande dia. Em matéria de migrações, ele é sublinhado com dimensão de coerência. Nós a ser coerente a nível interno, para não ir de acordo com necessidades que tem, de acordo com aquilo que nós consideramos importante, mas que imigrantes com e imigrantes com consideram importante. Nós a ser coerente a nível interno
mas ser coerente também com a maneira moda que nos está hoje para migrações. Vítor Borges falou uma coisa que é importante. É falar, mas na Cabo Verde, mas não deve analisar questões de imigração com estrangeiros que também em Cabo Verde, com o mesmo olhar, de mesma maneira que não está hoje para imigrantes cabo-verdianos que estão na diáspora. Daí essa aposta na migrações. A nós na Câmara de Praia não está fala de migrações, por não está fala de emigração com E e de imigração com I de forma igual. Essa está no mesmo espaço que nosso gabinete de apoio ao migrante que nos inaugura na delegação municipal na bairro de Vila Nova. Francisco Carvalho anuncia também a criação de outro projeto de plataforma de investimento de diáspora cabo-verdiana na cidade de Praia e inauguração de gabinete de apoio ao empresário. Tensão alta é um problema que afeta um terço de cabo-verdianos, dados preocupantes, tendo em conta as consequências, moda infartos e AVC, um alerta a propósito do Dia Mundial de Hipertensão que assinalado ontem. A Ordem de Médicos de Cabo Verde, que deixa passar em branco essa data e ele marcar com conferência sobre esse problema de saúde na cidade de Praia, onde o orador foi Dario Dantas dos Reis. A atividade conta com a participação de médicos e marca também presença secretário de Estado adjunto de Saúde, que mostra a preocupação do governo com a ocorrência de tensão alta na Cabo Verde. Ivandro Monteiro, papel de CUSE, que governo e classe médico tem estado a fazer para combater essa doença, que está passando para investimentos na infraestrutura sanitária do país, para a criação de um quadro legal que está permite melhorar o consumo de alimentos e de outros produtos, mas não só. Há um processo técnico, científico de base, orientador, que está ligado com a atenção primária da saúde, ou seja, na promoção da saúde e, consequentemente, da prevenção da doença. Aí há trabalhos importantes que estão a ser executados pelo Instituto da Saúde Pública, mas também todas as estruturas de saúde, delegacia, centro de saúde, e tem, digamos, orientações específicas no sentido de facilitar, digamos assim, o acesso, ter um diagnóstico, mas também o acesso aos medicamentos quando é necessário. Bastonário de Ordem de Médicos também traça quadro de hipertensão existente na Cabo Verde. Ele papiana que está na origem dessa doença, mas também disse consequência. Não se limita apenas à detecção da hipertensão quando uma pessoa vai ao médico. Tem toda atrás uma cadeia de consequências que pode trazer, portanto, complicações à saúde da pessoa, não só a nível dos corações, diretamente quando a gente fala de hipertensão, mas tem a ver com todo o sistema vascular em si do nosso organismo. Uma situação complexa, esse que é originário para a tensão alta, que cada vez atinge mais pessoas, modo alerta Danielson Veiga. Aqui em Cabo Verde, cerca de 1/3 da população cabo-verdiana é hipertensa, cabo-verdiana adulta. 1/3. Quer dizer, imagina, nós estamos à volta dos 600, né? Portanto, e então quer dizer que a volta de 200 mil cabo-verdianos são, tanto dos adultos, são hipertensos. Então, tanto na hipertensão, sobretudo é a consequência da pessoa ter hipertensão, sobretudo com o infarto de miocárdio, as doenças renais crónicas, os AVCs, que são doenças que podem nos deixar desabilitados e sem capacidade para o trabalho, nem para cuidar da nossa vida. Bastonário de Ordem de Médicos de Cabo Verde chama atenção com essa informação para a necessidade de pessoas que têm comportamentos preventivos e que, com atualidades de doença, a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde é grande, por isso tem que evitar. Enfermeiros, obstetras e fisioterapeutas de região Fogo e Bravo se receber durante 12 dias formação em humanização de parto por parte de associação ou Fundação Madre Ser Mulher, uma organização não governamental espanhola que está na Cabo Verde para a primeira vez. O objetivo é mostrar profissionais de saúde algumas técnicas que a SDB usa para ajudar mulheres na hora de ter filho.
Depois de ter passado para países como a Gâmbia, Togo e Senegal, a organização não governamental espanhola Ser Madre, Ser Mulher está na Cabo Verde para primeiro vez para uma formação com enfermeiras obstetras e fisioterapeutas sobre parto humanizado. Durante 2 dias de formação, profissionais de saúde que representam concelhos de Mosteiros, Santa Catarina, Brava e São Felipe conhecem algumas técnicas utilizadas durante e depois de parto, cima diferentes formas de posiciona, formas de movimentação e de respiração. Essa formação, segundo esta FRA, também ajuda a desempenhar cada vez melhor esse trabalho. Hélia Dias, fisioterapeuta, e Lourdes Lopes, enfermeira obstetra. Mas assim, tem pormenores que essa tarana de ontem para hoje que não está hoje, mas de facto mas vale a pena. Como de o que não tem neba, gosto não tá fica mais apetrechado para não fazer mais nosso trabalho e para facilitar também e maior parte naturalmente evitando o uso de episiotomia, o uso de que mulheres têm lacerações que às vezes também fica com sequelas depois, também evita intervenção cirúrgica, nesse caso cesariana. Tem técnica que já aprendi ali, que é um bocadinho novo para mim, e tive que ser uma experiência ótima em relação à minha área. É assim, na fisioterapia, quando a mulher é grávida, tu procura fisioterapia, nunca saber se pessoas ali na Fogo, sabe, mas no hospital não tem aquele serviço de fisioterapia acompanha grávidas. Ele é um serviço ainda novo e ainda tem gente que ainda tem conhecimento desse serviço, até porque tem gente que quando está procurando. Nera Roldan, fundadora e presidente das ONGs espanholas, Flamel fica impressionado com a capacidade de profissionais e mas também desenvolve outros projetos em parceria com o Hospital Regional São Francisco de Assis. Sí, de hecho nosotros tenemos varios programas. Nós não temos vários programas. Primeiro é saúde materna e saúde sexual, mas não tem também formações para enfermeiros, obstetras e ginecologistas. Não tem também um programa que visa uma espécie de reeducação uroginecológica para mulheres que sofrem com dores pélvicas, desprendimento de útero, incontinência urinária e outras queixas. Não quer melhorar a saúde das mulheres na Ilha de Fogo, mas também não quer forma pessoas ali no hospital para que nós no bem para ter pessoal capacitado e com educação uroginecológica. Não tem ainda outros programas que abarcam a parte de cirurgia ginecológica e urológica, mas o que realmente está interessante é realizar ali tudo nos programas. O que nos interessa em todos os países é fazer todos os programas que temos. Diretora do Hospital São Francisco de Assis, Lisiana Barros, flamece contacto com as ONG já dura que está para efetivar, mas assim que ele concretiza e para continuar. Não sabem trabalho em relação às formas, exercícios, humanização. Esse é um primeiro contacto, não tem planeado com esses mais contatos, esse de São Felipe, como o Hospital Regional São Francisco de Assis como primeiro lugar na Cabo Verde. Nós no propósito também que era para incluir toda a região sanitária, não só o Hospital Regional, e no posterior não pode bem ter trabalho com sequelas que às vezes acontecem depois de trabalho de parto, ter com alguns tipos de intervenção que não bem pode fazer no futuro. Depois de formação, eles vai visitar centros de saúde de Santa Catarina e de Mosteiro. E projeto Horto de Integração Escolar, uma iniciativa de equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva de São Vicente, forma 15 alunos com retenção no ensino básico obrigatório, de forma a dar uma nova oportunidade para os jovens e adolescentes, uma formação que dura 4 meses e que teve seu encerramento na Escola Básica Luís Moraes, Vila Nova. Como forma de apoiar agricultores no desenvolvimento de seus trabalhos, a Unidade Técnica de Poser na San Nicolau tenta desenvolver na localidade de Praia Branca uma formação em agricultura sustentável para ajudar agricultores na melhoria de sua produção. José Romar Francês, gestor da Unidade Técnica de Poser, explica o objetivo dessa iniciativa. A iniciativa é munir agricultores de ferramentas que te permitem
tem algum resultado para sair daquela senda que é a agricultura de subsistência. O objetivo dessa formação é munir agricultores de ferramentas esse que te permitisse ter fazer algum cálculo dessas despesas, ou seja, saber quanto que está gastando na fatores de produção que permitisse aplica um preço naquele produto que passa a ter algum rendimento. Formação, segundo o gestor da unidade técnica de Poser, é estruturada em 3 módulos específicos e que te permitiste ter conhecimento para melhorar esse rendimento. Bom, essa formação está estruturada em 3 módulos. Ele tem uma carga horária de 12 horas, dividida em 2 horas por dia. O primeiro módulo é registro e análise de dados, e o terceiro módulo que é custo de produção e análise de rentabilidade econômica, que também é 4 horas, e o último módulo, que é o terceiro módulo, que é a análise financeira e educação financeira para agricultores. Quanto à justificativa de realização de formação, ele avança que é necessário implementar uma mudança no domínio da agricultura. A ação de capacitação justifica porque não quer gerar uma mudança no domínio da agricultura, principalmente na agricultores. Por isso que nós trazemos, não estende a formação de uma forma extensiva, nós trazemos apenas 3 módulos e de uma carga horária reduzida de 12 horas, dividido de 2 horas por dia. Ou seja, cada módulo tem 4 horas. Por isso, na cada módulo, entra diretamente naquela parte que te dá agricultor alguma ferramenta que te permitisse sair dessa formação, que alguma bagagem que se vai aplicar na prática assim que se termina essa formação. Por exemplo, um aspecto muito interessante que nós estamos a trazer para essa formação, por exemplo, é mostra agricultores maneira que ele quantifica esses fatores de produção. A partir do momento que ele quantifica esses fatores de produção, saber quanto que ele está a gastar, já te permite uma margem de ele saber quanto, nesse caso, quanto custa ele produzir 1 quilo de um produto. José Romário também fazia uma avaliação da forma que a agricultura é praticada no município de Tarrafal e ele te realçar que tem condições para fazer uma agricultura sustentável devido a perímetros agrícolas que tem especificamente na localidade de Praia Branca. No município de Tarrafal, a agricultura ainda é tida como principalmente a agricultura de regadio, que ainda tem menos expressão que a agricultura de sequeira, é uma agricultura ainda de forma sustentável. Mas, dadas as grandes infraestruturas que têm sido feitas nos municípios e, digamos assim, um aumento de procura e aumento de agricultores na agricultura de regadio, está a fazer todo sentido introduzir um tipo de formação que é para mostrar a agricultores que já está na hora de dar um salto, ou seja, de pensar numa agricultura de rendimento, não numa agricultura sustentável, ou seja, a formação é mais no sentido de provocar essa mudança para agricultores, que é para sair daquela agricultura de subsistência, que é para passar para uma agricultura de rendimento, ou seja, produzir para mercado. Não tem algumas condições que já estão reunidas, nem a Praia Branca já não tem 3 perímetros agrícolas, já deve fazer todo sentido iniciar um tipo de formação nas localidades. Participantes de formação de demonstrar satisfeitos com essa iniciativa, sendo que mais um meio de melhorar o rendimento dessas atividades. Ponto fundamental, porque a agricultura é um sustento que não tem gringo assim, e para mim ele é daquelas áreas que tem sido ajudar a pôr a panela no lume, tanto agricultura e pecuária. Então, portanto, é sempre bom quando que vocês podem dar formação e que cada vez não te aprender, e creio que também que as pessoas vão aprender. E, quer dizer, não só ouvir, mas aprender e pôr em prática, porque só assim não te poder ter nos pão de cada dia, através de nós pôr tudo formação em prática. A importância da parte fundamental que muitos de nós que é agricultor nunca está a fazer registro desde o início do que é que não está a adquirir, para não saber na final se não tive lucro ou se não tive perda. E essa formação, portanto, ela é fundamental para todos, para toda a área da agricultura, aqueles que quiserem ter bom proveito e pôr em prática. Mais conhecimento, para trazer mais avalia, porque deixa eu ver se nós agricultores nunca resiste, nunca tem um conhecimento de ponto de vista do que não está gastar, nem do que não está produzir. Então, a formação dessa envergadura ali, sim, a gente é mais forte, não está a crescer mais teu, porque
ele está a gente desenvolver no nosso dia a dia. Formação é desenvolvida pela Unidade Técnica de Poser na Saninclau. Ele tem duração de 12 horas, com o objetivo de fazer com que agricultores passem a praticar uma agricultura voltada para rendimento. Para fazer correção, lhe peço aqui do Cabo de hoje e que sobre horto escolar na São Vicente, mas sim sobre agricultura sustentável, uma formação que aconteceu na Tarrafal de São Nicolau. Hoje é quarta-feira, o tempo fica com o nosso colaborador Marciano Moreira, ele que está trazendo hoje explicação sobre a palavra bodona. Então, manda todo telespectador mantenha. Primeiro pergunta, o que é bodona? Na sala de espera de uma clínica dentário, nasce um compatriota de 3 anos de idade, de nome Dilsa, da espera semana. Depois de brincar com seu smartphone um bocado, ele pôs seu smartphone a tocar e ele começa a trabalhar, a jogar para mim. Fazer sinal de ok. E falar bodona. Depois, pergunta-lhe se ele sabe o que é bodona. Como é que responde de imediato? Falar, mas bodona significa rei de bom. Então, ele corrigiu. Bodona é campeão. Enfim, uma definição muito interessante. Minha professora Mirim também merece minha louvor. Exemplo de uso de palavra bodona. Tubarões azul é bodona. Segundo, último pergunta. Palavra QES está escrito com KEZ ou com KES. Por exemplo, na frase qual de que artista ali você prefere? Alguns compatriotas escrevem a palavra QES assim, KEZ. Mas assim está mal, trocado as razões. Primeira razão, se você escreve a palavra QES com KEZ, segundo regras do alfabeto cabo-verdiano oficial, você tem que ler QEZ e não QES. Segunda razão, QES é plural de QUEL. Sinal de plural é S, KEZ. Terceira razão, que tem sentido escrever a palavra QES com KEZ, mesmo de ponto de vista etimológico, isto é, de ponto de vista de origem das palavras. Provavelmente, aquele vem de palavra portuguesa aquele. Ora, plural de aquele é aqueles. Isto é, sinal de plural para essa palavra portuguesa é S, KEZ. Concluindo, com o nosso alfabeto oficial, não deve escrever a palavra QES com KES. Para um curto intervalo, também, já. Mais um beijo, boa tarde, que é a segunda parte do serviço informativo na Crioulo. Cidade de Praia já passou a conta assim, com o primeiro templo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, infraestrutura que está a ser inaugurado a 19 de junho. Hoje esteve aberto para receber jornalistas e órgãos de comunicação social para conhecer e divulgar espaço.
Num visita guiado liderado para Elder Seiban 70 do Departamento de Templo, jornalistas ficam com a estrutura de Templo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos de Últimos Dias e seu funcionamento, considerado para membros Casa do Senhor, um dos ensinamentos de Cristo é reafirmado através de casamento, batismo e outra cerimônia que une famílias para a eternidade. Com certeza, a família faz parte do plano de Deus e é a parte central deste plano. Nós acreditamos que as famílias podem ser eternas, por isso fazemos casamento, ou seja, selamentos no templo sagrado. É um lugar de paz, como puderam verificar, é um lugar onde podemos receber inspiração para a nossa vida. E eu posso dizer também um refúgio do mundo, do barulho do mundo. Então podemos chegar aqui e conectarmos com Deus e receber mais orientação para a nossa vida. Para cabo-verdianos é um grande ganho, conforme o Frei Helder Teixeira, já que antes casamento era feito na Brasil ou Espanha. Sem fins lucrativos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem feito um trabalho humanitário meritório na Cabo Verde, com concretização de seus projetos. A igreja anualmente gasta milhares de dólares no serviço humanitário. Inclusive, Cabo Verde já beneficiou de vários projetos humanitários, como ligação à água domiciliária para famílias carenciadas, na área de saúde, e beneficiando hospitais com equipamentos de saúde, formação para os médicos, na área de oftalmologia. E no projeto de cadeiras de roda, já chegaram aqui em Cabo Verde contentores de cadeiras de roda. Então, entre vários outros projetos humanitários que a igreja tem feito aqui há aproximadamente 30 anos. Com a construção de templo de praia, já fazer 173 templos em funcionamento a nível mundial e primeiro no arquipélago, e que também serve cerca de 15 mil membros de igreja de cerca de 40 congregações espalhadas para ilhas. Paisagem ao redor do templo foi pensado para evocar paz e tranquilidade. Ele estava a ser inaugurado no próximo dia 19 de junho, mas está aberto a público para visitas a partir de sábado, até 11 de junho. E hoje é Dia Internacional de Museus, um conjunto de atividades assinala essa data na Tarrafal de Santiago, entre eles uma conversa aberta sobre campo de concentração de Tarrafal na revitalização de memórias de libertação nacional. Dia Internacional de Museu comemorado no campo de concentração de Tarrafal de Santiago, com a assinatura de um protocolo entre IPC e a Associação Literária de Tarrafal. O presidente do IPC, Jair Fernandes, manifesta satisfação. Essa assinatura do protocolo tem por si só um sabor especial. Primeiro, pelo facto de ser uma proposta que vem de uma associação de sociedade civil, uma associação temática, nesse caso, que é a Associação Literária Tarrafal de Santiago, e a ideia, o objeto principal é a criação de um prémio literário sobre a memória, sobre as lutas de libertação, sobre a democracia, sobre a liberdade, né? Onde que o campo de concentração de Tarrafal foi um espaço onde que tudo isso acontece. O prémio está a ser para no próximo ano, né? Mas quanto o valor é quanto? Não, ainda para nós que é o menos relevante. É o menos relevante porque não tem um valor base, só que não tem nesse momento ali a abertura de outros parceiros que logo que foi submetido esse projeto ali, essa engaja, essa mostra completamente disponível. Ou seja, o próprio prémio, em termos de valor, pode bem desdobra em vários outros valores, pequenos valores. O que é garantido, sim, é que próximo ano de ser anunciado o vencedor, logo após a publicação do edital, começa a fazer a partir de Altas, que é quem vai fazer a gestão desse processo ali, recolhe e começa a fazer triagem dos primeiros trabalhos, e para o próximo ano de ser anunciado. O que é garantido por via do Instituto de Património Cultural é a publicação dos exemplares do trabalho vencedor. Nessa mesma linha de raciocínio, o presidente da Associação Literária de Tarrafal declara: e ter uma visão mais larga acerca do que é literatura na Santiago, mais pesquisa, mas também te leva com que nós elementos de altos associados, sobretudo poetas, escritores, para produzir mais e melhor. Mas também te abre porta também para não apostar mais na formação de novos valores, novos jovens que também.
e sobretudo que permite servir sobretudo para valorizar o que é a história tarafal, que é a resistência de homens e mulheres daquela terra ali. Então faz todo sentido e junto com o IPC para a fundação daquele prémio ali, que tem impedido que altas a outras instituições para fundar mais prémios, tendo em conta que além de ser terra de cultura também é terra de escritores e poetas. Jair Fernandes está seguro ainda que o propósito de IPC é trabalhar na materialização de projetos de valorização e de promoção cultural. Tanto é que, segundo a Tarivoga, a intenção é, por exemplo, criar todo um conjunto de investimentos para estimular a projeção do Museu Norberto Tavares na Assomada. Basta hoje o peso de letras de Norberto Tavares na perspectiva de dota Santa Catarina, dota Santiago Norte, dota Assomada em particular, de um espaço muito mais atrativo. Hoje em dia tem uma confusão dos papéis entre Centro Cultural Norberto Tavares e Museu. A ideia precisamente conceptualiza num único espaço a figura de Norberto Tavares e dentro do Museu bater vários outros espaços multiusos. No Santa fala de reaproveitamento daquele pátio, no Santa fala de criação de uma escola da música, que será um acordo a ser celebrado, um protocolo a ser celebrado com a Fundação Norberto Tavares. No Santa fala também de criação de biblioteca, assim como tem na Tarafal, específico sobre os ideais da democracia, os ideais da liberdade, e na parte museográfica, esse novo conceito que centra única e exclusivamente na figura de Norberto Tavares. E na dia de comemoração de museus, diretor do Museu Norberto Tavares na Somália sublinha a importância e eficácia desse centro na valorização de cultura na Santa Catarina. O Museu Norberto Tavares tem retomado essa dinâmica e normal depois da pandemia. Nós sabemos museus na Cabo Verde esteve um pouco parado, paralisado, por assim dizer, devido a pouca afluência e visitas de turistas, que nesse momento, a partir de janeiro de 2022, não tem retomar aos poucos aquela dinâmica com a afluência de público, nomeadamente turistas e visitantes que têm visitado museus frequentemente desde o início desse ano. Sidney Martins, que pronuncia sobre esse espaço no âmbito de um conjunto de atividade que a IPC realiza no campo de concentração de Tarrafal, onde foi destacado, por exemplo, uma conversa aberta sobre campo de concentração de Tarrafal na revitalização de memórias de luta de libertação nacional. Nessa conversa aberta, marca a presença de diversos especialistas que debruçam sobre o assunto. E na desporto, Terranqueias Noto na Ginásio Desportivo Vava Duarte, na cidade de Praia, final de campeonato regional de basquetebol Santiago Sul entre Prédio e ABC. Final de playoff seniors masculino é disputado no sistema melhor de 5 jogos. Na final estava por frente 2 melhores equipas de fase regular. Prédio elimina Revolution para 2-0, mesmo resultado conseguia ABC frente a Maracanã de Ponta d'Água. Antes de acontecer o primeiro jogo de final de playoff na escalão seniors feminino entre os mesmos dois clubes, Prédio e ABC teve o primeiro campeonato depois de retoma de basquetebol na região. Jogo está marcado para quarta-feira a partir de 7 horas da noite na Desportivo Vava Duarte.